Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui com mais uma aula, no nosso curso aqui de técnico em Ciências Jurídicas do Instituto Federal do Piauí. Meu nome é André Vilaverde, já conversamos várias aulas aí sobre as noções de direito notarial e registral. E hoje eu vou trazer para vocês aqui algo que eu gosto muito e que todas as pessoas conhecem. Então, na última aula nós falamos sobre o protesto, que é algo que as pessoas não conhecem muito, né? Sei que vocês ficaram um pouco apavorados aí com o protesto, mas é muito legal, uma atribuição muito interessante. Espero que todos vocês tenham gostado aí da aula sobre protesto, ter estudado a Lei 9492, de 97, mas hoje nós falaremos sobre o registro civil das pessoas naturais. Professor, o registro civil das pessoas naturais é o que nós chamamos de o cartório da cidadania. Ou seja, os principais atos das pessoas, naturais estão registrados nesse cartório de registro civil das pessoas naturais. Quais são as atribuições, professor? Neste cartório de registro civil de pessoas naturais, nós temos o quê? O registro do nascimento, o registro do casamento. Nós temos o que nós chamamos lá, eu coloquei no slide para vocês aí, o registro auxiliar. O que é esse registro auxiliar? É o registro de casamento religioso com efeitos civis. Muitas pessoas, elas não se casam no cartório, elas se casam no religioso, ou seja, em uma igreja, se casam em um templo, e aí leva esse registro assinado pelo pastor, pelo rabino, pelo padre, pela autoridade religiosa, e aí leva esse documento para registrar no cartório. Esse casamento é registrado no livro B auxiliar, que é o livro de casamento religioso para efeitos civis. Então, há essa opção no Brasil. Lembrando sempre, como eu falei na primeira aula, que o casamento ele só tem validade, você só modifica o seu estado civil a partir do momento que ele é registrado no cartório, neste cartório de registro civil de pessoas naturais. Então, você pode fazer o casamento no religioso, o casamento segundo a sua crença? Claro, com certeza que você pode efetuar. Mas para a sociedade, para a modificação do seu estado civil, que era solteiro para ser casado, somente com o registro no cartório. Seja você fazer o casamento direto no cartório, ou então o que nós chamamos de casamento religioso com efeitos civis. Ou seja, você leva o documento assinado pela autoridade religiosa, pelo padre, pelo pastor, para o cartório e lá faz o registro. Tudo bem? Nós registramos também no cartório de registro civil de pessoas naturais o óbito, e temos um livro lá que chama livro C auxiliar, onde é registrado o quê? O natimorto, ou seja, as crianças, o feto que não chega a nascer, há necessidade de se fazer um registro, mas justamente para a questão de saúde pública e para a questão de políticas públicas, para verificar o número de crianças que não nasceram, ou seja, que as mães fizeram toda a gestação, mas que não nasceram com vida. E aí há a necessidade do que nós chamamos de registro do natimorto, que é feito no livro C auxiliar. Tudo bem? No cartório de registro civil de pessoas naturais, nós temos também o que? O registro de proclamas. Professor, o que é registro de proclamas? Meus queridos, proclamas nada mais é do que o edital que é publicado para verificar se há algum impedimento no casamento. Então, quando você vai se casar, você dá o seu nome lá no cartório, leva 2 testemunhas, e aí o registrador ele vai publicar um edital para verificar se existe algum impedimento, se alguma pessoa é contra esse casamento, alegando algum impedimento civil. Tudo bem? E aí, ao final desse processo, esse edital que é publicado, ele é arquivado no cartório nesse livro de registro de proclamas. Tudo bem? E nós temos também, por último, o livro E do cartório de registro civil de pessoas naturais, que são registrados todos os outros atos previstos em lei deste cartório. Por exemplo, a interdição, uma emancipação, uma naturalização, uma opção de nacionalidade. Então, imagine que um estrangeiro, ele vem para o Brasil e depois de determinado tempo, preenchendo alguns requisitos legais, ele pede a sua naturalização.
A naturalização desse estrangeiro, ela é registrada, o quê? Num livro de registro civil de pessoas naturais. É o que nós chamamos de livro E. Tudo bem, meus queridos? Esse é o nosso registro civil de pessoas naturais. São todas as atribuições que eu passei para vocês agora. E o que mais eu queria que vocês anotassem aqui do nosso curso do Instituto Federal? Eu queria que vocês anotassem, e isso aí eu já passei no slide para vocês, sobre as gratuidades. Neste cartório, eu queria que vocês guardassem bem, meus queridos, e até divulguem essa informação, né? Não só para vocês, mas porque isso é importante para todas as pessoas, que todas as pessoas saibam disso. O registro de nascimento, o registro de óbito e a primeira certidão, ou seja, a primeira certidão de nascimento e a primeira certidão de óbito, elas são gratuitas. Ninguém pode cobrar pelo registro de nascimento, pelo registro de óbito e pela primeira certidão. A gratuidade disso aí está previsto em lei. Nenhum registrador pode cobrar por esse primeiro registro ou por essa primeira certidão. Tudo bem? Meus queridos, e se a pessoa não tem dinheiro, professor? A pessoa quer fazer um casamento, mas ela não tem como pagar o casamento. Para essas pessoas também, todos esses atos do registro civil de pessoas naturais, para as pessoas que fizerem uma declaração dizendo que não tem condições financeiras de pagar esse ato é gratuito também. Então, todos esses atos que eu falei para vocês agora, lembrando que são esses atos, viu? Nós vamos falar sobre o registro de imóveis, sobre o protesto, por exemplo, não há previsão dessa gratuidade. Agora, no cartório de registro civil de pessoas naturais, nascimento e óbito e a primeira certidão, obrigatoriamente gratuito para todas as pessoas, mesmo para quem é rico, para quem é pobre, para quem tem ou não tem, não pode fazer a cobrança do registro de nascimento e de óbito e a primeira certidão. Os demais atos, por exemplo, uma segunda via da certidão de nascimento, uma segunda via da certidão de óbito, uma segunda via da sua certidão de casamento, se a pessoa não tem dinheiro, não tem condições econômicas para pagar esse ato, o ato também será gratuito. Tudo bem? Professor, e quais são as consequências do descumprimento dessa gratuidade? Eu vou falar dos dois lados para vocês. Primeiro, para o tabelião. O tabelião gera aquilo que é o pior na vida do tabelião, desculpa, para o registrador. Até vocês podem modificar aí, porque eu coloquei tabelião, mas é registrador, oficial registrador, porque ele atua no registro civil de pessoas naturais. Qual que é a consequência? É a perda da delegação, ou seja, ele deixa de ser um oficial registrador. Ele perde essa atribuição de praticar qualquer ato, ele deixa de ser oficial registrador. Tudo bem? E para a parte, por exemplo, se a parte assina um documento dizendo que é pobre nos termos da lei, que não tem condições, mas que ele poderia pagar esse ato, ele pratica um crime de falsidade ideológica, certo? O oficial registrador encaminha para o Ministério Público esse documento para que ele possa verificar a possibilidade de apresentar uma denúncia contra essa pessoa que fez essa falsidade ideológica. Tudo bem? Então nós temos os dois lados. Então nem o tabelião pode se negar a lavrar o ato em relação a quem se declarar pobre, ou então o nascimento e o óbito, que são gratuitos para todas as pessoas, mas também para aqueles que se declararem pobres para os demais atos, por exemplo, para o casamento, ele pode praticar o crime de falsidade ideológica. Tudo bem? Meus queridos, eu queria falar um pouquinho para vocês também sobre as certidões. Todas as certidões no registro civil de pessoas naturais, elas devem ser fornecidas em no máximo 5 dias. Então, do momento que você faz o seu pedido ao cartório, em no máximo 5 dias, você tem o direito de receber essa certidão. Certidão de nascimento, de casamento, de óbito, certidão de casamento civil, de casamento religioso com efeito civil, qualquer certidão que você pedir nesse cartório de registro civil de pessoas naturais, ela deve ser entregue no máximo em 5 dias. Para qualquer pessoa, sem indicar o motivo. Aquilo que eu disse na primeira aula para vocês. Um dos objetivos dos cartórios é dar publicidade de todos os atos. Então, qualquer pessoa pode ter acesso à sua certidão de nascimento,
ao seu registro de nascimento. A pessoa vai até o cartório e pede, eu quero, por exemplo, o professor André Vilaverde nasceu em Palotina, no Paraná. Você vai até o cartório de Palotina, no Paraná, e fala assim, eu quero uma certidão de nascimento do professor André Vilaverde de Araújo. O oficial registrador lá daquele município, e no máximo de 5 dias, vai lhe fornecer a certidão de nascimento do professor André Vilaverde. Tudo bem? E lá vocês terão a anotação do casamento. Tudo bem? Então, por quê? Porque nós temos a publicidade relacionada a todos os atos. Tranquilo? Ah, professor, eu quero saber com quem o professor André Vilaverde é casado. Professor André Vilaverde, você vai ter que se dirigir até o cartório lá de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, e lá você pode pedir a certidão de casamento. Professor André Vilaverde, lá vai estar André Vilaverde de Araújo, casada com a minha esposa, Joira Martinelli. Lá vai estar a certidão. Professor, qualquer pessoa pode pedir isso? Qualquer pessoa pode pedir. Ah, eu quero saber agora, eu quero pedir de todos os atores da Globo, que eu quero saber com quem que eles estão casados. Pode pedir, porque as certidões, elas são para dar publicidade, né? Quando você efetua seu casamento, é justamente para dar publicidade da sua união com outra pessoa. Todo mundo tem o direito de saber, e aí para isso que existem os cartórios, com quem você é casado, qual o regime de bens que vocês casaram, certo? Ou então quem faleceu, qual foi o motivo da morte, o que está indicado no óbito, morreu de quê? Está tudo lá na certidão de óbito. Tudo bem, meus queridos? E aí, para a gente terminar a nossa aula aqui sobre o registro civil, eu queria falar para vocês aqui sobre as 3 espécies de certidões que nós temos. Nós temos a certidão de inteiro teor, que ela não é a regra, certo? Geralmente ela é pedida por juízes. Os juízes querem saber o inteiro teor do assento de óbito, do registro de óbito. Nós temos a certidão por quesitos, que a parte quer saber só alguma coisa. É muito comum nos estados do Nordeste, por exemplo, a pessoa pedir uma certidão por quesito indicando o quê? Qual era a profissão da pessoa quando casou, justamente para fins de aposentadoria. Isso é possível. Ela pede por quesito, né? Eu quero saber só a profissão da pessoa quando ela casou. Tranquilo, sem problema. Mas a regra, quando você recebe na sua casa, e você deve ter na sua casa aí a sua certidão de nascimento, é uma certidão de breve relato. Ou seja, não consta tudo na sua certidão, consta somente alguns dados essenciais. Porque, por exemplo, algumas informações são proibidas, né? A questão se a pessoa é adotada ou não. Isso não pode constar na certidão. Por isso que, se a pessoa foi adotada, vai sair na certidão dela o nome e o nome dos pais, sem nenhuma indicação sobre o quê? Sobre se a pessoa é adotada ou não. Por isso que ela é uma certidão em breve relato, que consta somente aqui os dados principais, os elementos essenciais daquele ato. O nome da pessoa, o nome do pai, o nome da mãe, o nome do avô, o nome da avó, o local do nascimento e o dia do nascimento, certo? Essas são as principais informações que constam aí uma certidão de nascimento, que a gente chama de certidão de breve relato. Tudo bem? Meus queridos, então, para encerrar essa nossa aula de hoje, eu vou falar para vocês sobre o local do registro do nascimento, do casamento e do óbito. Então, o nascimento, meus queridos, ele pode ser registrado tanto na residência dos pais, como no local do nascimento. É uma opção dos pais. Eles podem tanto registrar no local do nascimento, como que na residência dos pais. Por exemplo, um dos meus filhos, ele nasceu em Teresina. Eu poderia registrar esse meu filho em Teresina, como também poderia registrar na cidade maravilhosa de Timon. Timon, no Maranhão, para você que está acompanhando aí, pessoal do Maranhão. Por quê? Porque a minha residência naquele momento era o quê? Em Timon, no Maranhão. Ah, professor, que legal. Então, pode haver essa opção? Pode haver essa opção. Pode registrar tanto no local do nascimento, como no local da residência dos pais. Tranquilo? E o casamento, professor? O casamento, ele pode ser registrado, ele pode ser realizado em qualquer local. O que a lei exige é a habilitação do casamento. A habilitação do casamento, ela deve ser feita no local da residência dos nubentes, ou seja, dos noivos. O local em um dos 2 locais onde eles residem, eles devem fazer a habilitação de casamento. Mas o casamento pode ser realizado em qualquer local.
Ah, professor, então eu faço habilitação em um local, aí depois eu quero viajar para Rio Grande do Norte e eu quero fazer o meu casamento lá na praia de Pipa, lá em Natal. Um abraço para todo o pessoal aí do Rio Grande do Norte, pessoal do Nordeste que está assistindo aqui as nossas aulas. Pode, mas ele deve fazer a habilitação no local da sua residência, tudo bem? E por último, o óbito. O óbito não há opção, meus queridos. O óbito só pode ser feito no local do falecimento. Então imagine que uma pessoa mora lá em Floriano e aí ela passa mal e ela vem ser internada aqui no HUT em Teresina e ela vem a falecer em Teresina. O registro dela deve ser feito obrigatoriamente em Teresina, porque foi o local do óbito. Não pode ser feito lá em Floriano, no local que ela viveu a vida inteira dela. Professor, e se a pessoa sofre um acidente? A pessoa está viajando, está lá perto de Recife, e aí sofre um acidente de carro e morre. Esse registro de óbito deve ser feito lá no cartório de registro civil de pessoas naturais de Recife. Por quê? Porque é o local do óbito. Tudo bem, meus queridos? Muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Obrigado aí por confiar aqui no Instituto Federal, ter assistido as nossas aulas. Espero a participação de vocês depois no chat. Espero também que vocês façam aí todas as atividades, porque são muito importantes para que vocês possam aproveitar ao máximo esse curso e aí que vocês realmente tenham o maior conhecimento possível sobre a atividade notarial registral, sobre o serviço dos cartórios. Tá bom, meus queridos? Muito obrigado. Um ótimo estudo para todos vocês. Uma ótima semana. Fiquem com Deus.